Havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, ou de lenha, ou de gravetos, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Se assente dando glória a Deus. Se assente aí, meus irmãos. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito conhecido. Aliás, esse livro deveria receber o nome de o Ato do Espírito Santo, porque nós sabemos que após Jesus ressuscitado dos mortos e ser levado às alturas para o seu lugar, ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja no dia de Pentecostes, outorgando aos discípulos autoridade para pregar o Evangelho de Jesus. E todo mundo sabe que pregar o Evangelho de Jesus é uma forma resumida de falarmos a missão da igreja. Nós sabemos que junto ao pregar o Evangelho está o cuidar, está o combater, está os problemas, as dificuldades. Por isso que Jesus fez questão de falar para os discípulos, em Lucas 24:49, que o Espírito Santo era uma promessa. Ele diz: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você pode ter até boa intenção, mas se você não fizer da forma errada, certa, vai dar errado. Então Jesus orientou: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus aqui está deixando claro que haverá dificuldade. Porque é que alguém está sendo revestido? E revestir significa vestir de novo. É como um soldado que chega no quartel, é como um policial militar que chega no seu trabalho, e mesmo estando fardado, tem que colocar uma armadura, tem que colocar um colete, tem que colocar uma perneira, uma biqueira de aço, um capacete. Porque ele vai partir, vai entrar em um combate, vai entrar em um conflito. E o que é que protege o crente, sustenta o crente no meio das tribulações e dos embates? O Espírito Santo. Esses discípulos vão receber o Espírito Santo, e eles então vão começar a pregar o Evangelho. Muitas curas vão acontecer, milagres extraordinários vão acontecer, a igreja vai crescer abruptamente. A igreja não para de crescer, e nós sabemos que no decorrer da história, durante esse crescimento, o apóstolo Paulo, que era chamado de Saulo, antes dele ser chamado de Paulo, ele era chamado de Saulo, e Saulo significa grande em grego, e Paulo significa pequeno. Então Saulo, ele perseguia a igreja. Ele, por ser um judeu, um fariseu, dotado de conhecimento da lei judaica, ele enxergava o Evangelho que nós pregamos e cremos como uma seita. E esse Paulo vai perseguir vilmente a igreja. Paulo vai perseguir a igreja. Só que durante esta perseguição, porque Paulo não acreditava na ressurreição de Jesus, Paulo não acreditava nessas maravilhas e milagres que os irmãos viviam, Paulo não acreditava. Então Paulo, que tinha conseguido êxito na região da Judéia e de Jerusalém, os irmãos se espalharam com medo de Saulo, que se chama grande. Jesus, vendo tudo aquilo, vê que Saulo agora vai receber cartas e vai sair do reduto da Judéia, e ele vai para outros lugares atrás dos discípulos, achando que ele vai acabar com a igreja, vai acabar com o cristianismo, que para ele era uma farsa, uma mentira. E diz a Bíblia que, indo a Damasco, Saulo vai se deparar com Cristo, e uma luz vai brilhar, e Paulo vai cair do cavalo, porque não conseguia enxergar.
Então ali Jesus vai dizer para Paulo que Paulo não estava perseguindo a igreja, porque quem persegue a igreja não persegue a igreja, persegue a Cristo. E quem persegue a Cristo, irmãos, vai se chocar contra a rocha, e a Bíblia diz que quem se chocar contra a rocha vai ficar despedaçado. Paulo então cai do cavalo, e Paulo, que não era bobo, que era um homem muito inteligente, se Paulo vivesse aqui hoje, Paulo seria um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele vai dizer: quem és, Senhor? E para surpresa de Paulo, a voz não diz: eu sou Jeová, porque Paulo acreditava em Jeová, o Deus do povo de Israel, o Deus de Abraão. Ele não se identificou como o Deus de Abraão, ele falou assim: eu sou Jesus. Aleluia. Aquilo que está perseguindo. Dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões, mas levanta-te, ponte sobre teus pés. E Paulo ali vai ser levantado como ministro. E Jesus vai tirar o nome de Saulo, porque o Saulo, que era grande, está perseguindo a igreja. Mas agora Jesus quer usar ele, tira o nome de Saulo, que era grande, e coloca para Paulo, porque para Jesus usar a gente tem que ser pequeno. Tem que ser pequeno. Paulo se torna um grande mensageiro, um grande missionário, e recebe o título na Bíblia de doutor dos gentios. Eu estou correndo aqui, vou ter que correr. E esse Paulo, irmãos, começa a fundar igrejas em lugares remotos, onde Pedro, João e os demais apóstolos não foram. Paulo então viaja para a Ásia, para a Europa. Paulo começa a fundar igrejas, e o livro de Atos vai narrar isso. A partir do capítulo 14, 15 em diante, nós vamos ver muitas igrejas sendo fundadas à base de sofrimento e de tribulação, pedradas, chicotadas, prisões. E esse Paulo, ele vai ser preso por causa do Evangelho. A partir do versículo, do capítulo de número 22, Paulo está preso. Tudo que Paulo vive de Atos 22 para frente, Paulo está encarcerado. No capítulo 21, Paulo está solto em Cesareia, na casa do evangelista Filipe, e ele vai se reunir na praia com os irmãos. O profeta Ágabo chega, pega o cinto de Paulo, amarra nos pés e diz: assim vai acontecer ao dono desse cinto. Quando chegares em Roma, tu vais ser preso. A profecia. Imagina o profeta entrar aqui agora, pegar o cinto, amarrar na mão do pé e dizer: porque na época eles penduravam o cinto na congregação como penduramos cap, chapéu, guarda-chuva. Ele pegou o cinto de Paulo. E os irmãos começaram a chorar na igreja e a dizer: chorar se entristecer, Paulo, porque estão chorando, magoando-me o coração, porque eu estou disposto não só a sofrer, mas também a morrer por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo então vai entrar em uma embarcação que era o único transporte que existia na época. Não existia o transporte aéreo, ferroviário, nem o rodoviário, nem as rodovias. Então Paulo vai entrar em um navio e Paulo vai se deslocar para Roma, porque Deus falou para Paulo que Paulo tinha que ir para Roma. Repita comigo: Deus falou para Paulo, que ele ia para Roma. Frisa isso aqui, guarda isso aqui. Paulo então vai ser preso. E dentro da prisão, Paulo vai começar a passar por muitas audiências. Vão tentar matar Paulo no presídio estadual, e aí vão transferir Paulo para o presídio federal. E Paulo começa a ser transferido em audiência com o rei, audiência com o governador. E Paulo, ele tinha a possibilidade de ser livre. Era só ele negar o cristianismo e dizer que não cria em Jesus. Só que Paulo, ele era um homem que tinha uma fé firmada e uma fé sólida. E quem tem fé sólida, perfeita, não nega Jesus por causa de ameaças e por causa de dificuldades. O apóstolo Paulo permanece preso, as instâncias vão mudando. Paulo agora vai ser encaminhado para César. E todo mundo sabe que quem chegava no tribunal de César já chegava com a sentença de morte. E Paulo, Deus falou para Paulo que ele ia pregar em Roma, que ele ia testemunhar perante a guarda pretoriana, perante o governo federal. Paulo então está dentro de uma embarcação indo para Roma. Cheguei no capítulo 27. Presta atenção nisso aqui. Estamos no capítulo 27. Paulo é um prisioneiro e Paulo está dentro de uma embarcação com 276 pessoas. Paulo está em uma embarcação com 276 pessoas. Só que Paulo é um prisioneiro. Tem um centurião, um comandante, que é um comandante de 100 pessoas. Um centurião é um comandante de uma centúria, quem comanda 100 pessoas, é como se fosse um comandante de um batalhão. E o centurião está ali conduzindo Paulo com sua equipe de soldados, o capitão do navio. E
que Paulo está indo para Roma. Repita comigo, Paulo está indo para Roma. Porque Deus falou que ele ia para Roma. Só que a Bíblia diz que no meio do caminho, se você ler em Atos 27, versículo 4, diz que os ventos eram contrários. Ou seja, Deus falou que Paulo vai para Roma, mas mesmo Deus falando que ele vai para Roma, tem vento contrário. Se você ler o versículo 7, diz que o barco, que a embarcação, ela ia navegando, pastor Paulo, vagarosamente. Ou seja, Deus falou que Paulo vai, mas o vento é contrário e o negócio vai devagar, porque não é porque Deus falou que vai ser fácil. Porque tem uma galera hoje aí que acha que é tudo fácil. E se não acontecer do jeito que eu projetei, do jeito que eu quis, eu largo Jesus, viro as costas para Jesus, porque Jesus não cumpriu o que falou. Negativo. Se você continuar lendo comigo, o versículo 9 diz que a navegação era perigosa. Ou seja, Deus falou que ele ia para lá, Deus falou que ele ia pregar em Roma, que ele ia viver essa promessa, mas o perigo chegou da vida de Paulo. Se a gente vê o versículo 10, diz que a embarcação ia ser incomodada. Ou seja, Paulo ia para Roma debaixo de uma promessa, mas ia ter vento contrário, o negócio ia andar devagar, porque tem hora que o negócio agarra, ia ter dificuldade e a embarcação ia ser incomodada. Deixando claro para a gente que nem tudo é fácil, principalmente quando Deus te faz promessa, irmãos. E é isso que as pessoas não entendem. Quando Deus faz promessa, o negócio fica pior às vezes. Por isso que tem gente que entra para a igreja, entrega a vida para Jesus, sabe? Em momento de dificuldade, em momento de sofrimento. Isso acontece com a maioria. Um dia eu vou testemunhar minha conversão aqui. E aí aparecem os problemas e a pessoa faz uma comparação muito ruim. É dizer, quando eu era do mundo, eu tinha dinheiro. Quando eu era do mundo, parece que as coisas aconteciam. Rapaz, entrei para a igreja, perdi amigo, o negócio agarra aqui, dá problema aqui, dá problema ali. É porque agora você tem algo que o diabo quer arrancar da sua vida, que é a sua fé. Meu Deus! Que é a sua salvação. Ele vai tentar dizer para você que o caroço agora é mais duro para você. E é. E Jesus falou que o reino de Deus é tomado a força. Teremos que nos esforçar. Somos inimigos do reino das trevas. E a embarcação, irmão, de fato vai ser incomodada. Presta atenção nisso aqui. Bateu um vento. O vento tem até nome. Um euroaquilão. Está lá escrito. É porque eu não estou querendo explorar muito para cada hora. E o vento bateu no navio. E diz a Bíblia que o navio ficou andando à deriva. Presta atenção nisso. O vento foi tão forte que quebrou tudo. E o barco agora, que Deus falou que vai para Roma, está à deriva. Um barco à deriva é um barco sem direção. Só que Deus falou que Paulo vai para Roma. Só que tem momentos que Deus fala que vai fazer coisa na sua vida e você seguir a vida à deriva. Meu Deus. Pensando até que a promessa não vai se cumprir, mas quem fez a promessa é Deus, irmãos. Oh, meu Deus. E o barco à deriva, Paulo tinha falado que isso ia acontecer, ninguém quis acreditar em Paulo, porque Paulo era prisioneiro. Para piorar, o barco agora vai bater em um banco de areia. E quando o barco bate num banco de areia, piora a situação, porque o barco fica parado e as águas agitadas do Mediterrâneo começam, porque enquanto o barco se movia, a pancada não era tão grande. Mas quando o barco parou no banco de areia, pastor Paulo, a água batia na proa, e a Bíblia diz, está no capítulo 27, você vai ler em casa, que o barco começou a abrir, o barco começou a rachar. E diz a Bíblia que, vendo o capitão e o centurião que o barco ia afundar, vem uma galera e diz, vamos matar todos os prisioneiros. Porque na lei romana, quando um prisioneiro foge, o soldado morre. Lembra em Atos 16, quando a cadeia abriu, que ele pegou a espada e falou, é melhor eu tirar minha vida do que minha família ver eu sendo assassinado. Então eles disseram, vamos matar todo mundo, irmãos. E aí salvam os militares. E está escrito assim, e o centurião querendo salvar Paulo, muda o parecer. Deus usou o centurião para mudar o parecer de morte da galera por causa de Paulo. E eu acredito, irmãos, que Deus muda o parecer de morte na tua casa por causa de você que está aqui também. Eu acredito nisso, eu acredito. E aí, eles vão dizer, quem sabe nadar aí? Porque todos nós vamos correr, bater um desespero. Irmãos, e não, só tem uma coisa pior que a morte. A sensação da morte. Só tem uma coisa pior que a morte. É a sensação de que você vai morrer.
E eles entraram em desespero no meio do Mediterrâneo, inverno, frio, chuva caindo, irmãos, sem comida, porque já tinham aliviado o navio, todo mundo com fome. Aí vem um centurião e diz que todo mundo vai morrer. Aí aparece Paulo. No capítulo 27 aparece Paulo. No versículo de número 22, projeta aqui rapidinho, apaga a luz rapidinho, por favor, só para a gente ler. Vamos lá, vamos ler comigo aqui, ó. Olha o que o prisioneiro Paulo faz agora. O caos apareceu, quando o caos aparece, as pessoas procuram o profeta, é ou não é? Verdade. O profeta fala, ninguém acredita. Ninguém, tem gente até que zomba. Mas quando o bicho pega, as pessoas batem na casa do profeta, irmão, olha ali, ó. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o Navio. Então Paulo está dizendo, olha, o navio vai se perder, mas as nossas vidas não. Oh, aleluia, Porque tem Deus. momento na vida da gente que alguns navios a gente vai ter que perder, não tem jeito, irmãos. Mas Deus vai conservar nossas vidas em tempestades. Tem tempestade que vem, que até leva alguma coisa sua, mas você permanece de pé. Vamos projetar lá, aí, vamos lá. Aí olha o que Paulo fala, porque esta mesma noite, no mesmo dia que parecia que todo mundo ia morrer, Deus se manifesta, ó. O anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Vamos lá? Dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Deixa esse projeto aqui. Olha a responsabilidade do profeta agora. Agora quem manda mais não é o centurião. Verdade. Agora quem manda agora não é o capitão do barco. O capitão, o barco está deriva, pastor. Agora a responsabilidade está com Paulo. Aí Deus fala duas coisas para Paulo. Paulo, fique tranquilo, não vai morrer ninguém. Porque importa que você chegue a Roma, que você esteja levado a César. Ou seja, tu vais ser levado a César. A tempestade não vai anular a promessa que eu fiz para você. O vendaval não vai anular o que eu falei. As circunstâncias não podem anular o que Deus falou. Diga para alguém, não deixa as circunstâncias anularem a promessa que Deus te fez. Ele vai cumprir, irmãos. Só que Deus agora vai falar outra coisa para Paulo. E eis que Deus, o anjo fala, ó, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Quantas pessoas tinham no barco? Projeta o versículo 37 ali rapidinho, depois acende a luz. E éramos ao todo no navio 266. Quantas? 276 almas. E Deus deu essas almas todas a quem? Olha assim, Deus, a Paulo. Ó, não vai morrer ninguém, mas também a responsabilidade está contigo. Por causa de você não vai morrer. Irmão, eu tenho que correr. Se você esmiuçar o capítulo 27, você vai ver que bateu um desespero, que até os soldados queriam pular do barco. Os soldados pegaram uns botes pequenos, farinha pouco, meu pirão primeiro, meu irmão. Quando eles meteram a mão no bote, Paulo gritou: só poderão se salvar se permanecer no barco. Bateu o desespero. E tem gente, irmãos, que nem precisa de desespero para pular do barco. Bateu o desespero, eu vou pular do barco. Deu ruim, vou pular do barco. Tá difícil, vou pular do barco. Aí Paulo está dizendo, ó, o Deus que eu sirvo me responsabilizou. Se permanecer na embarcação, fique tranquilo, ele vai cumprir a promessa. Mas se pular do barco, o problema é teu. Não tem que correr isso aqui. Porque raciocina comigo. Se 10 soldados pulassem do barco e morressem, quantas pessoas sobrariam? 266. Vocês são bons de matemática, 266. Se 100 pessoas pulassem do barco e morressem, quantos ficariam? 176. Agora escuta a pergunta aqui que Deus quer confrontar você. E se só Paulo pulasse do barco e morresse, quantos iriam se salvar? 266. Ninguém, porque Deus deu para Paulo. Está vendo por que você não pode abandonar teu filho? Tua família? Eu sei que o negócio está ruim lá está ruim. Mas se você pular, já era, porque Deus responsabilizou você. É você que Deus levantou. Eu sei que dói, eu sei que machuca, mas você não pode pular do barco, irmãos. Tem muita coisa em jogo nisso. Diga para alguém, não pula do barco. Diga para alguém, o vento está soprando, mas você não pode pular nesse barco. Não pode, não pode.
pode pular desse barco. Se Paulo pular, não vai sobrar ninguém, irmãos. Se você desistir, tua família já era. Se com você de pé tá ruim, sem você, o negócio piora lá. Mas vamos correr por cada hora. Vamos olhar para aquele relógio aí. A Bíblia diz que o barco vai abrir. Aí o centurião e Paulo vai ter uma ideia. Ó, quem sabe nadar aí? Pula. Quem sabe nadar, tinha uma ilha próxima. Deve estar uma ilha. Quem sabe nadar, vai nadando até a ilha. Porque na igreja tem crente que sabe nadar, irmãos. E tem crente que ainda tem que aprender a nadar. É ou não é? É ou não é? Sim ou não? Tem crente na igreja que já sabe nadar, irmão. Está dando tudo errado para ele. O bicho está pegando do lado dele. O diabo, o negócio veio do lado dele. Mas ele está lá, ó, nadando, dando braçada, porque ele aprendeu a nadar com Cristo. Tem gente que está aprendendo ainda. Quem está aprendendo, vamos pegar alguns utensílios aqui que servem de boia. E vocês vão agarrar. Só que quem agarra é quem não sabe nadar, tá? Quem não sabe nadar tem que agarrar no que está flutuando. Não é porque não sabe nadar e ficar, ninguém joga a boia para mim, ninguém vem. Não é negativo. Está na hora da gente aprender a nadar e se agarrar em alguma coisa que vai nos ajudar. A deriva, o negócio não vai dar certo. Eles vão chegar na ilha. Eu cheguei no texto do capítulo 28. Falei que ia correr? Cheguei no capítulo 28. Olha o que diz o texto aqui, ó. Havendo escapado, então souberam que o nome da ilha chamava Malta. E Malta é uma ilha grega que existe há quase 4.000 anos. Versículo 2: E os bárbaros, os malvados, homens simples, ó, usaram conosco de não pouca humanidade. Ou seja, quem estava na ilha estava vendo o navio naquela situação. Quase 300 pessoas lá naquele navio, lá naquela situação. E até os bárbaros se compadeceram. Olha o poder de Deus operando no coração dos bárbaros. Um bárbaro é um assassino, irmãos. E até quem tem índole de assassino teve o coração espremido e quebrantado com Deus para dar livramento para o Paulo, porque Deus falou que não ia morrer ninguém. E se Deus falou que a tua família não vai afundar, se Deus falou que a tua família não vai acabar, Deus muda o coração, Deus levanta pessoas para cumprir a promessa que fez. Versículo 2: E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acenderam uma grande fogueira e nos recolheram a todos por causa da. Então está caindo água e eles estão fazendo o quê? Funciona, irmãos. Era inverno, estava chovendo. Como é que você acende uma fogueira molhada, irmãos? Você consegue ver a mão de Deus? Está caindo, está dizendo aqui, ó. E eles acenderam uma fogueira, porque até o bárbaro sabe que quem quer sobreviver no frio tem que se aproximar do fogo. Até quem é bárbaro sabe que quem quer sobreviver a um tempo de esfriamento tem que se aproximar da fogueira, tem que estar perto do fogo. Aleluia! Sem fogo tu morre, irmão. Morre. Só que está chovendo, irmão. Mas mesmo chovendo tem fogo de Deus para salvar eles. Mesmo caindo água do céu tem fogo de Deus na terra para aquecer a vida deles. E mais à frente diz: e por causa do frio. E não tem nada pior para matar um crente do que o esfriamento. Está aqui, ó, frio. Era inverno, era frio. E como é que eu consigo sobreviver a um tempo de esfriamento? Me aproximando do fogo, me assentando à volta do fogo, andando onde tem fogo, andando com quem tem fogo. Anda com quem tem fogo do teu altar aceito, irmãos. Não anda com crente frio, não, irmão. Crente frio, se molhar o cadastro do tênis, não vou para a igreja porque molhou meu tênis. Crente frio quer fazer compra no dia do culto. Mas anda com crente que tem fogo para tu ver só. Meu amigo, ele vem para a igreja até de bota, mas ele vem para a igreja porque ele quer adorar, porque ele quer servir, porque ele sabe que é perto do fogo que ele sobrevive. Vai acontecer outra vez, irmão. Vida de crente é difícil. Diga para alguém: vida de crente é difícil. Sobreviveram ao naufrágio, tiveram que nadar no Mediterrâneo com aquela água gelada no inverno. Está chovendo, irmãos. Acenderam um fogo para ele. Só que todo mundo sabe que o fogo, se você não fizer manutenção, ele apaga. Eles já encontraram o fogo pronto. Só que diz a Bíblia que Paulo vai sair da roda e vai buscar lenha. Porque Paulo é um crente que agradece as pessoas que acenderam fogueira para ele.
Mas ele pega o fogo que deram a ele e ele vai manter aceso. Porque tem gente que gosta de fogo pronto, que é fogo dos outros. Me dá teu fogo, faz por mim. Pode dizer, não, obrigado pelo que fez por mim, mas agora eu tenho meu fogo próprio, eu busco a minha própria lenha e eu não vou deixar o negócio apagar. Paulo vai buscar lenha. E quando Paulo vai buscar uma lenha, ele traz um fecho de lenha. Tá aqui, vamos ler comigo rapidinho, Raí. Apaga rapidinho para ajudar o povo, Alessandro. Vai lá, Raí, projeta comigo. E havendo Paulo juntado uma quantidade de virgens e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor. A víbora só mordeu Paulo porque ela estava fugindo de quê? Calor. Se não tivesse calor, ela ia fugir? Não. Se não tivesse fogo, ela ia fugir? Não. Se o ambiente não estivesse quente, ela ia fugir dali? Não, a víbora ela fica no ambiente frio. Mas quando o ambiente aquece, quando o fogo sobe no ambiente, aleluia, irmãos, quando o fogo acende no teu quarto, na tua casa, aleluia, a víbora tem que fugir, tem que bater retirada, porque onde tem fogo, a víbora não sobrevive. Diga para alguém, a víbora não sobrevive onde tem fogo. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, irmãos, ela agarrou, ela inoculou o veneno, olha só. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar. O que houve? Gostou, né? Visto que, como escapando do mar, a justiça não deixa, porque eles viviam debaixo da mitologia grega. Até hoje tem crente assim, acontece alguma coisa, isso é a mão de Deus. Tem crente que se vê outro crente sofrendo, em vez de ajudar, fala, não, isso é a mão de Deus. Isso é Deus punindo, isso é o chicote de Deus. Mas quando passa pela prova, ninguém me ajuda. A Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então quem quer misericórdia deve exercer misericórdia. E a gente vai aprender duas coisas na Bíblia: que Creta é um lugar frio. Repita comigo: Creta é um lugar frio. E a segunda coisa é que Creta é um lugar de julgamento. Eles fizeram fogo. Quando a víbora agarrou a mão de Paulo, irmãos, eles viram que era uma víbora venenosa. Como é que alguém sobrevive naquela época a um veneno que foi injetado, inoculado na corrente sanguínea de Paulo? Logo eles olharam para Paulo com a víbora na mão e disseram: não morreram no mar, não morreram de frio por causa da fogueira, mas agora certamente, está ali, ó, com certeza esse cara é um homicida, deve ter aprontado muito, porque ganhando livramento no mar, a justiça de Deus não deixa viver. Mas olha só agora, mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Ou seja, Paulo falou: a víbora, tu me mordeu porque está fugindo do fogo, né? Então eu vou te jogar no fogo. Porque tem gente que quando recebe picada, sai de perto do fogo. Tem gente andando por aí com a víbora agarrada na mão. Porque o lugar de matar a víbora é no fogo. Se tu não matar ela no fogo, tu não vai matar ela em lugar nenhum. Ela vai andar agarrada em você, injetando o veneno dela. E é difícil explicar isso para crente. Como é que você vai explicar isso para alguém? O camarada está lá no barco dizendo: o anjo veio aqui e disse que ninguém vai morrer. Ué, por que o anjo não matou a cobra? Se o anjo foi lá para dizer que ninguém morreria, por que o anjo não deu livramento para ele com a cobra? O anjo poderia com a espada matar a cobra? Sim ou não? Sim. Pastor, por que Deus permitiu, pastor? Deus permitiu. A cobra mordeu o homem de Deus. Simples. Deus permitiu a cobra picar Paulo. Deus permitiu a cobra inocular o veneno em Paulo. Mas Deus não permitiu o veneno afetar a vida de Paulo. Aleluia. Você não entendeu, não, irmãos? Ele até permite a serpente te picar. Ele até permite a víbora machucar você. Mas o veneno dela não vai prevalecer contra você. O veneno não vai prevalecer contra a tua casa. O veneno do diabo não vai destruir os projetos de Deus na tua vida. Quem crê que se levanta as mãos e glorifica Jesus?
picar você, mas fique tranquilo, o veneno dela não produzirá nenhum mal contra a tua vida. Os projetos continuam de pé. Aí olha o que acontece depois, vamos lá, Raí. E eles esperavam que viessem a inchar ou cair. Olha só, tem uma galera que quando vê alguém sendo mordido pela víbora, já fica esperando inchar ou cair. Mas Deus me trouxe aqui neste culto para dizer para você: a serpente pode ter picado você, mordido você, mas você não vai inchar, você não vai cair. Diga para alguém: você não vai inchar nem vai cair. Tem gente esperando teu casamento acabar, tem gente esperando tua família acabar, tem gente dizendo: uma hora o filho dela morre. Mas diga para alguém: o teu filho não vai morrer, o teu casamento não vai acabar. Deus vai operar nesta casa. Tem gente dizendo: não, a Assembleia de Deus, tempo de guerra, fique tranquilo, só esperar um pouquinho, ou vai inchar ou vai fechar. Mas Deus está dizendo: não vai inchar, não vai fechar, mas vai crescer, vai ganhar alma. Esse lugar foi escolhido por Deus, e Ele não vai inchar nem fechar. Se coloca de pé, por favor, de palavra de pé. Pastor Marinácio ministrou isso lá na igreja. Sabia a palavra que o pastor Marinácio ministrou na nossa igreja? Queridos, você pode ser profeta, não é obrigado a fazer isso não, eu nem gosto muito disso, mas hoje eu vou fazer. Você pode dizer para alguém: a serpente até te feriu, até te acertou, mas o veneno dela está sendo inutilizado, e você não vai inchar, nem vai cair, porque a promessa de Deus está de pé na tua vida. Olha só, outra característica de mal, olha só. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Tem gente esperando que vai cair, irmãos. Vai continuar esperando. Mas tendo esperado já muito, vão continuar esperando, porque não vai cair, não vai inchar, não vai fechar. Jesus vai continuar dando livramento lá na tua casa. Vão ficar esperando. E vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram de? Diga para alguém: tem gente que vai mudar de parecer ao teu respeito, a este lugar e a tua família. Tem coisas que Deus vai mudar e vai fechar a boca de pessoas que falaram. Deus vai mudar a parecer na vida de pessoas. Tem gente com visão torcida de você que vai mudar de parecer, vai te enxergar diferente. Aí, corre. Vamos lá, Raí. E ali próximo, naquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome público, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Vamos lá? Aconteceu estar de cama enfermo de febres e disenteria, febre e problema intestinal, dor de barriga, irmãos. O pai de Público, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele. O que é que Paulo pôs sobre o homem? O que é que Paulo pôs sobre o homem? E onde é que a serpente tinha mordido? Então a mesma mão que foi picada pela serpente, que acharam que era através dali que Paulo ia morrer, que acharam que Paulo ia inchar, que acharam que Paulo ia cair, que julgaram Paulo como assassino, é a mesma mão que Jesus sara e usa para curar. A mesma mão que a serpente falou: vou te matar por aqui. O próprio vai ser que vou te matar por aqui pela mão. Aí Deus diz: negativo, no lugar do filho eu vou sarar e vou usar. O diabo está atacando o casamento, Jesus vai sarar, vai restaurar e vai usar você para restaurar famílias. Você não entendeu o que eu estou falando, né? Está passando um problema com o filho em casa, né? Jesus vai sarar, vai libertar e vai usar você para cuidar a jovem, para ganhar a jovem. Porque no lugar que você é atacado, é aí que Jesus vai usar você. Eu não vou mais prosseguir porque as horas não nos permitem mais. As horas não nos permitem mais. Mas aqui a Bíblia está mostrando um Deus que para salvar pessoas e para cumprir promessas, Ele vai mudar decretos no coração de oficiais. Ele vai enviar recursos para as pessoas conseguirem nadar até a ilha. Ele
usa bálamos para acender a fogueira em meio ao inverno chuvoso. A água está caindo de cima, mas o fogo está aceso embaixo. Ele vai anular o veneno da serpente para cumprir promessas. Então nós estamos falando de um Deus que cumpre promessas. E não é homem para que minta, e nem filho homem para que se arrependa. A questão é: como está a sua vida hoje? Eu não sei qual é a tempestade da vida, irmão, que sacudiu tua casa, que sacudiu tua vida. Eu não sei qual é a frieza que entrou no teu coração, o esfriamento que governou, que passou a governar você. Mas eu vim aqui dizer para você: tem um Deus aqui hoje, que habita aqui nessa igreja, que quer restaurar essa vida, quer anular o veneno da cobra, quer aquecer, aleluia, o teu coração e a tua alma com o fogo do Espírito Santo. Mas para isso você precisa voltar para Jesus. Eu vou fazer um convite que todo mundo é feito, irmãos. Vou convidar você que ainda não entregou a tua vida para Jesus. A tempestade não te matou ainda. Não te matou. Não, o inverno que chegou até você não paralisou você ainda. A serpente que te picou não te matou, porque Jesus tem obra na tua vida. Eita Deus!